Olá, amigo do canal Corneta Ball. Estamos aqui de volta, eu e o Matheus, para falar do principal jogo dessa última rodada do Campeonato Brasileiro. Acho que a gente pode falar assim: Cruzeiro e Atlético no Mineirão, que terminou em 0-0, mas que tem bastante coisas interessantes para falar sobre essa partida, não é, Matheus? É isso aí, Bruno. Uma rodada recheada de clássicos, né? Teve clássico em São Paulo, teve clássico no Rio, mas o clássico mineiro, talvez dois times que vivem bons momentos, dá para falar assim. O Cruzeiro se encontrando com o Leonardo Jardim, o Atlético teve uma instabilidade no começo do Brasileiro, voltando aos trilhos também com o Cuca, conseguindo algumas vitórias nos últimos jogos. E foi um jogo que não deixou a desejar na questão de entrega. Isso as duas torcidas podem falar que os seus jogadores disputaram cada centímetro de campo no Mineirão, no jogo de domingo. E acho que é tudo isso que o torcedor espera de um clássico. Que os jogadores, pelo menos, estejam entregando todo, toda a dedicação que eles podem ter. Exato, acho que tem dois lances bastante sintomáticos dessa questão, um para o Cruzeiro e um para o Atlético. O Atlético até viralizou nas redes sociais o Rony nos acréscimos do segundo tempo, comemorando uma falta que ele sofre ali perto da própria linha de fundo, uma roubada de bola. Praticamente ele garantiu o 0-0. E também o Matheus Pereira no segundo tempo já, final do segundo tempo, ele bate um escanteio, o Cruzeiro perde a bola, está tomando um contra-ataque, ele volta correndo, consegue roubar a bola do Hulk, colocar para a lateral, ali próximo ao meio de campo, ele também vibra bastante. Ele que é um jogador que geralmente é um pouco menos expressivo dentro de campo. Também essa comemoração depois de uma roubada de bola mostra como os dois times estavam encarando esse jogo. Seria uma virada, talvez não uma virada, mas um jogo importante numa recuperada que esses dois times estão tendo na temporada. E eu acho que, para a gente falar desse jogo, o primeiro ponto que a gente tem que falar é sobre a superioridade do Cruzeiro. Apesar de que números, por exemplo, de posse de bola não vão mostrar isso, o Cruzeiro teve 53% de posse de bola, o Atlético 47%. Eu acho que o Cruzeiro, mesmo sem a posse, controlou o jogo. Acho que praticamente durante os 90 minutos o Cruzeiro jogou o jogo que ele queria jogar, que é a mesma coisa que ele fez contra a Bahia, contra o Flamengo, que deixava o adversário às vezes com a posse, mas deixava aonde o Cruzeiro queria que ele tivesse a posse. O Atlético, grande parte dessa posse de bola era na defesa, trocando passes entre si, sem conseguir avançar o campo, e com o Cruzeiro pressionando bastante, não fazendo essa transição da defesa para o ataque ser fácil para o Atlético. Então eles trocavam alguns passes ali, o Cruzeiro pressionava, ou roubava a bola diretamente ali e saía em contra-ataque, ou então fazia o Atlético dar um chutão, e aí a defesa do Cruzeiro também estava muito bem no jogo. O Hulk, que é o principal jogador do Atlético, praticamente sumido no jogo, não chutou a gol, não completou dribles. Tanto o Fabrício Bruno como o Villalba fizeram um trabalho excelente marcando ele. E o Cruzeiro teve, durante os 90 minutos, o protagonismo da partida. Acho que sua análise está perfeita. O Cruzeiro jogou melhor que o Atlético. Se fosse para ter um vencedor, talvez o mais justo seria uma vitória do Cruzeiro. E a posse de bola do Atlético era daquela de tentar esfriar o jogo, de tentar cadenciar, enquanto o Cruzeiro, quando tinha a bola, queria resolver para tentar chegar no gol do Atlético. Só que faltou pontaria para o time do Cruzeiro, né? Foram mais de 20 finalizações e só 4 no gol, não forçando o Everson a fazer nenhuma defesa difícil durante o jogo. Foram mais chutes fracos no meio do gol, de longe também. Então, falta essa faltou colocar o pé na forma, como dizem por aí ó, os atacantes do Cruzeiro. Caio Jorge muito bem marcado, que também viveu uma fase muito boa. A zaga do Atlético conseguiu conter ele muito bem. E uma das diferenças desse jogo para os outros jogos que o Cruzeiro foi muito bem é que o Atlético ele conseguiu se fechar e o Cruzeiro não teve oportunidade de lançar o Caio Jorge em velocidade, que é um jogador que ele gosta de pegar a defesa mais aberta e partir indo de frente aos zagueiros adversários. Ele não teve chance de fazer isso nesse jogo. E, para mim, os destaques ficam por conta das duas defesas. O Fabrício Bruno e o Vidalba, como você bem pontuou,
anularam o Hulk no jogo, não teve uma grande atuação camisa 7 atleticano. E o Lianco também jogou muito bem, todas as bolas que vieram para ele, conseguiu cortar quase todas. Fez um jogo muito bom o zagueiro do Atlético também. Exatamente, eu acho que um outro destaque que poderia colocar aqui são os laterais do time do Cruzeiro. Para mim, o Kaique e o Fagner fizeram jogos defensivamente assim espetaculares. Mais uma vez, os dois têm jogado muito bem nesses últimos 10 jogos aí do Cruzeiro, nessa virada da temporada. Defensivamente, é, muito sólidos, muito difícil de passar dos dois, e também apoiando bem no ataque. As principais chances do Atlético vieram nos pés do Rony e em chances não construídas, mas, por exemplo, em erro de saída de bola do Cruzeiro. O Cruzeiro tentava dar um lançamento longo, aí o Hulk desviava a bola, ela sobrou para o Rony ali no final do primeiro tempo. O Cássio fez uma boa defesa. No segundo tempo também as finalizações do Atlético, a maioria veio dos pés dele, mas ele também teve que se doar bastante na questão defensiva e não conseguiu aparecer tanto no ataque. Eu acho que o meio de campo do Cruzeiro também, com o Lucas Silva e o Lucas Romero, continuaram muito bem nesse controle, ditando o ritmo do jogo, controlando as ações ali naquele setor. E realmente, para mim, a diferença desse jogo do Cruzeiro para os anteriores, que ele tinha saído com a vitória, foi a quantidade de chances claras que foram criadas, e nesse caso que não foram criadas. Porque nos outros jogos, com o domínio do jogo por parte do Cruzeiro, ele também conseguiu criar várias chances de gol e, consequentemente, marcar o gol. Nesse jogo, isso não aconteceu. Apesar do Cruzeiro ter o domínio da partida, ele não conseguiu converter esse controle em chances de gol. Você falou, o Caio Jorge não teve nenhuma grande oportunidade assim para marcar. O Matheus Pereira, eu achei que ele jogou bem, assim, bastante voluntarioso, participando bastante do jogo, mas também cometeu alguns erros. A principal chance do Cruzeiro no primeiro tempo, igual você falou, era um contra-ataque. O Caio Jorge ia puxar, ele sofre uma falta e o Cruzeiro tem vantagem. Aí eu não me lembro quem deu o passe, abre a bola para o Matheus Pereira e quando ele vai chutar de direita, ele escorrega, por exemplo. Depois, o outro contra-ataque que o Cruzeiro teve, uma chance boa de gol, foi o Lucas Silva, que puxou o contra-ataque, cortou o jogador Atlético, chutou a bola, desviou e pegou no travessão. Então, a principal arma ofensiva do Cruzeiro foi muito bem contida pelo Atlético, seja defendendo ele, tirando ele do jogo e sendo também fazendo faltas, que, querendo ou não, é uma estratégia válida e é parte do jogo, essa questão. E vale destacar também que, desde quando ele chegou ao Cruzeiro, o Atlético vem utilizando esse método de fazer rodízios de falta no Matheus Pereira. Toda vez que ele domina a bola, já chega alguém dando uma beliscada ali no tornozelo, chegando mais junto, porque ele é o principal articulador desse time do Cruzeiro, é o jogador mais técnico desse elenco, dá para colocar assim. Então, os marcadores do Atlético têm muita preocupação em não deixar ele jogar, em deixar ele incomodado todo momento do jogo, não deixar receber uma bola livre, em condições de girar, chegar de frente para a defesa. E vem sendo uma estratégia que o Atlético está utilizando nesses confrontos contra o Cruzeiro. Você falou do lance do Lucas Silva, ali talvez tenha sido o melhor momento do Cruzeiro no jogo, foi o final do primeiro tempo, onde a torcida cresceu, o time conseguiu encurralar o Atlético, perdia a bola, já recuperava na sequência, teve uma série de escanteios, inclusive o mais perigoso deles, com o Vidalba cabeceando para fora. Então, um momento onde o Cruzeiro realmente conseguiu encurralar o Atlético e ter algumas finalizações. Faltou o gol, dá para dizer isso no caso do Cruzeiro, jogou muito bem, mas faltou aquela grande chance para botar para dentro, como você bem destacou. Exato, e eu acho que você falou, a estratégia do Atlético de fazer o rodízio de faltas é justa, porque você também desconcentra um pouco o jogador do outro time. O Matheus Pereira é um cara, às vezes, que ele é mais esquentadinho dentro de campo, é um cara que reclama bastante com a arbitragem, e às vezes dá uma peitada no adversário, ele inclusive foi amarelado num lance desse. Ele ficou irritado com esse rodízio, tem uma discussão ali, se eu não me engano, com o Lianco dentro da área, empurra, depois ele vai reclamar com o juiz e ele toma um cartão amarelo. Então, nesse tipo de lance, é uma estratégia comum, utilizada ao redor do mundo, muitas vezes para você tirar o melhor jogador do outro time do jogo.
E outra coisa aqui que eu acho que é bastante sintomática sobre o que a gente está falando sobre esse jogo é o número de escanteios. O Cruzeiro teve 15 escanteios a favor e o Atlético teve um. Então, o que acho que isso mostra bastante as duas coisas que a gente falou, como o Cruzeiro conseguiu controlar o jogo, não deixou o Atlético atacar, mas ao mesmo tempo como o Atlético defendeu muito bem as estocadas do Cruzeiro. Muitos desses escanteios eram bolas que o Cruzeiro conseguia às vezes puxar um contra-ataque ou levar numa boa condição para o setor ofensivo, tentava fazer um cruzamento, tentava fazer um passe ou uma finalização e a bola ia para escanteio. Muitas dessas bolas, igual eu falei, eram cruzamentos ali da linha de fundo que o defensor do Atlético chegava fechando e em vez de permitir uma chance clara para o Cruzeiro, conseguia afastar a bola em escanteio e a maioria desses escanteios não resultou numa grande chance para o Cruzeiro. Consigo lembrar de uma cabeçada ali do Villalba, que ele estava sozinho também no final do primeiro tempo, e ele pega meio de ombro na bola. Depois tem um lance que a torcida do Cruzeiro ficou reclamando de pênalti dentro da área em cima do Fabrício Bruno. Mas fora isso, esses outros 13 escanteios, o Atlético conseguiu controlar muito bem essa questão da bola aérea. Eu acho que uma outra coisa que a gente pode falar também é que o Atlético teve alguns problemas com questão de lesão nesse jogo. Mais uma vez o Arana saiu do jogo bem no comecinho, com menos de 15 minutos ele já pede substituição com alguma lesão. Entrou no lugar dele o Gabriel Menino, que entrou para o meio de campo e jogou o Rubens para a lateral. O Gabriel Menino, que é um cara que tinha até dúvida se ele ia ficar no banco para esse jogo, por causa de questões físicas também. Então aí o time do Atlético, o Cuca, já teve que sair do plano de jogo estabelecido antes. E o próprio Menino sente no segundo tempo, sai de marca, parece que vai ser substituído. Depois ele consegue voltar para o jogo no sacrifício. Mas então, além de todas essas questões, o Atlético teve que mudar bem cedo o que eles tinham planejado por jogo por causa de questões físicas dos jogadores que eles tinham. Talvez a saída do Arana tenha influenciado um pouco o jogo do Atlético, que ele é uma válvula de escape pelo aquele lado esquerdo, um jogador que pega muito bem na bola, um bom lateral para o padrão do futebol brasileiro. E no caso do Gabriel Menino, não sei se foi isso, mas é uma possibilidade que eu levantei com o pessoal que estava vendo o jogo junto comigo, que seria a terceira parada de substituição do Atlético logo aos 15 minutos do segundo tempo. Então, caso outro jogador sentisse alguma coisa, cãibra, não conseguisse voltar, o Cuca não teria a possibilidade de fazer outra alteração. Então ele viu, tá doendo um pouco, mas dá para seguir. Talvez ele tenha continuado no jogo por isso. Não sei se foi o que aconteceu, mas levantei essa possibilidade. E a segunda parada de substituição do Atlético mostra, para mim, um erro da arbitragem, que foi um lance onde o Júnior Alonso já estava amarelado, ele faz uma falta para matar um contra-ataque do Cruzeiro, e o juiz não dá o segundo amarelo, que seria a expulsão do zagueiro do Atlético, e o Cuca percebeu, tirou ele logo no lance seguinte, mostrando claro, se o juiz não vai tirar de campo, eu vou tirar antes que ele mude de ideia, fazendo a substituição, colocou o Vitor Hugo no lugar do Júnior Alonso. Para mim, talvez esse tenha sido o principal erro da arbitragem em relação ao lance do Fabrício Bruno, que você destacou, que a torcida do Cruzeiro ficou pedindo pênalti. Eu acho que ficou claro nesse lance aí, pelo menos o Cuca identificou que tinha um perigo real do Júnior Alonso ser expulso. É um jogador com cartão amarelo, né? Fazer aquele tipo de falta foi, pelo menos, displicente. Eu acho que é um lance, por exemplo, que se ele não tivesse cartão, com certeza ali ele teria ganhado o primeiro amarelo, mas o juiz preferiu não expulsar o jogador do Atlético e tentar controlar o jogo ali um pouco na conversa. Que eu acho que foi uma crítica que foi feita não só pelos torcedores, como pelos jogadores e o treinador do Cruzeiro também depois. Essa questão da arbitragem, dar poucos cartões, demorar para dar cartão, esse rodízio de falta que o Atlético fez. Igual a gente está falando aqui de números, o Atlético fez 17 faltas e o Cruzeiro fez 15. Mas então, os números são bem parecidos, só que as condições que essas faltas foram feitas, muitas vezes o Atlético fez a falta matando o contra-ataque ou focando em algum jogador, enquanto o Cruzeiro, na maioria dessas faltas, foi feita nessa pressão alta que o time tenta. Então, não é um lance assim tão progressivo. Por exemplo, teve também uma falta em cima do Matheus Pereira, quando ele consegue roubar uma bola que ele ia sair não ia sair no 1 contra o goleiro, porque tinha um jogador do Atlético também que estava recompondo, mas o defensor do Atlético puxa a camisa dele já caído no chão, então também é um lance que
a torcida reclama naquele momento no estádio. Eu acho que é um lance para amarelo, porque não era o último homem, mas é uma falta que irrita, né? Irrita o torcedor, irrita o jogador, que é claramente um antijogo, digamos assim. Você está impedindo o seu adversário de ter um ataque sem tentar em nenhum momento disputar a defesa. Você já perdeu e está só segurando ele para não dar essa chance. Então, uma falta mais irritante do que séria nesse sentido. Então é isso. Eu acho que o Cruzeiro foi superior e não conseguiu criar boas oportunidades a partir disso. Acho que se a gente tivesse que fazer um resumo em poucas palavras do jogo, é isso. É isso e um empate que, no fim, talvez não fique ruim para nenhum dos 2 lados, né. Óbvio que o Cruzeiro, por estar com a sua torcida, por ter jogado em casa, até pela própria postura do time, desejava mais a vitória do que o Atlético, mas evitar uma derrota no clássico mostra que o trabalho continua. Já são 7 jogos sem perder do Cruzeiro. A última vez que isso aconteceu foi na época do Pesolano, em 2022. Então fazia tempo que o Cruzeiro não conseguiu uma sequência como a que está tendo agora. E do lado do Atlético, segue sem perder para o Cruzeiro, que depois daqueles primeiros clássicos na Arena MRV, com 2 vitórias do Cruzeiro, o time sentiu muito esse baque, talvez mudou um pouco a postura de enfrentar o maior rival, e segue numa sequência de jogos sem perder. E 2 times que, para mim, devem disputar a mesma parte da tabela ali, uma briga por Libertadores. Não vejo nenhum dos 2 times sonhando muito mais do que isso, não vejo eles brigando pelo título em condições normais. E também não vejo dando tudo errado, assim, eles brigando contra rebaixamento. Acho que são 2 times que vão estar na parte de cima da tabela. Exatamente, acho que o trabalho foi apresentado nesse ano até agora, mostra que esses dois times vão brigar nessa parte de cima da tabela. E só uma coisa que eu acho interessante aqui também é que nas entrevistas após o jogo, quando o Caio Jorge foi perguntado sobre a leitura dele do jogo, ele, o time do Cruzeiro como um todo pareceu meio frustrado com a postura do Atlético, essa postura de segurar o jogo, tentar esfriar, ao invés de jogar contra de uma forma um pouco mais ofensiva e de uma forma tentando propor um pouco mais o jogo. O Caio Jorge, inclusive, usou a palavra lá, amassamos o Atlético e a gente merecia a vitória. O Hulk, quando foi perguntado, né, o repórter trouxe esse mesmo assunto, falou, ó, a gente conversou com o Caio Jorge aqui e ele falou que eles amassaram vocês. O repórter fez tentou puxar essa polêmica ali, e o Hulk também, ele falou, ó, não, realmente o Cruzeiro foi superior, mas ele não gostou do uso da palavra amassado e falou que no futebol, às vezes é assim também, que o Atlético contra o Grêmio no começo do campeonato também tinha amassado o Grêmio e perdeu. Então faz parte do futebol, não foi a melhor atuação do time, por isso o empate estava de bom tamanho para eles, mas teve esse princípio assim de um desentendimento entre as duas partes. Eu acho que principalmente que mostra essa insatisfação por parte do Cruzeiro pela postura do Atlético é as falas do auxiliar técnico do Leonardo Jardim, que foi no Instagram e xingou completamente o Atlético em 2 stories, meio nada a ver para mim. Ele falou: consegui perceber que em Minas Gerais só tem um time grande, isso não é postura de que um rival tem que ter no clássico. Eu estava curioso para saber. Ele falou bem irritado, na verdade, sobre como o Atlético se mostrou dentro de campo. E o próprio Leonardo Jardim também na entrevista ele fez alguns comentários num tom bem mais calmo e paciente sobre a postura dos dois times dentro de campo e sobre como ele via que o Cruzeiro era o merecedor da vitória nesse confronto. O auxiliar aí jogou pra galera, né. Tentou falar tudo que a torcida do Cruzeiro gosta de ouvir, né. Não, que o Cruzeiro é o maior de Minas, é o maior time do estado, e tal. Coisa também todo torcedor gosta de ouvir isso do seu clube, do seu time, né. E, assim, faz parte do futebol também você se defender, ter uma estratégia de se fechar e explorar um contra-ataque. Se você é o time que vai ficar mais com a bola, que vai tentar criar mais, é sua responsabilidade furar essa defesa, né. O Cruzeiro não conseguiu fazer isso e, para mim, faz parte do jogo.
A questão do Everson ficar caindo o tempo todo, isso já me incomoda um pouco mais, dessa cera aí que o goleiro do Atlético gosta de fazer. Parece que é todo cheio de não me toque aí e tal. Esbarrou nele, ele já tá caindo no chão, pedindo atendimento. Isso aí é uma postura que eu também não acho muito legal. E outra coisa que eu quero destacar aqui, eu estava no Mineirão ontem e eu pude perceber que da televisão a gente já tem essa impressão, mas no campo é inacreditável o quanto que o Hulk fica no ouvido do árbitro. Ele fica o jogo inteiro falando com o árbitro e reclamando. Isso aí é uma coisa que me chamou muita atenção vendo o jogo no Mineirão. Sobre o que você falou, acho que primeiro é óbvio que é parte do jogo você jogar de uma forma mais defensiva buscando contra-ataque, não tem nada de errado com isso, é uma estratégia válida, é, muito usada no futebol, sempre foi, sempre será. Eu acho que um time que quer jogar de uma forma propondo mais o jogo, às vezes vai se frustrar com um adversário que se defende muito bem, mas não precisa xingar o cara, ele não está fazendo nada contra o jogo, é parte do futebol isso daí. A cera realmente incomoda um pouco, né? Acho que todo ano a CBF, a arbitragem tentam criar algumas regras para tentar limitar essas questões, mas já é uma cultura que já está enraizada no futebol brasileiro, essa questão da cera e essa questão também da reclamação com com o árbitro. Agora, só o capitão pode reclamar com o árbitro, teoricamente, mas o Hulk é o capitão do Atlético, então ele tem o direito de ficar lá falando com a arbitragem. A coisa é que isso não é de agora, né? Ele sempre teve essa característica aqui no Brasil, é que ele gosta de falar bastante, né? Ele tá sempre lá falando, tá sempre reclamando. Às vezes isso já deu bom para ele, já deu bons resultados, que ele conseguiu colocar uma pressão no árbitro e o árbitro acaba depois cedendo um cartão ou alguma falta importante para o Atlético consegue a vitória. Como também já deu problemas para ele já ficou marcado mal, né? Ficou na lista negra dos árbitros do Brasil. Então ele toma amarelos em lances que ele acha que ele não devia, ou algumas faltas que deveriam ter sido marcadas em cima dele por ele ter essa fama de ficar reclamando, de ficar caindo, não são dadas. Ele mesmo já reclamou também dessa questão de ele estar nessa lista dos meninos ruins da arbitragem. Então, sim, é irritante, mas também faz parte do jogo. Eu acho que se o árbitro não está proibindo aquilo, é uma estratégia válida para o time usar quando ele quer obter um certo resultado. Faz parte da estratégia de jogo também, né? Você tem um cara ali que tem essa presença ali perto da arbitragem, que gosta de reclamar. A gente falou do Hulk, também lembro do Alessandro, quando jogava no Internacional, era um jogador que também gostava muito de reclamar com a arbitragem. O Felipe Melo também só para citar mais alguns uns outros exemplos. Faz parte do jogo e pode, como você falou, funcionar tanto para o bem quanto para o mal. Se um árbitro quiser mostrar, não, que eu sou autoridade aqui, você não vai ficar me intimidando, aí esse tipo de postura pode acabar dando ruim. O próprio Matheus Pereira é um cara também que reclama bastante com a arbitragem depois de sofrer faltas. É Sim. diferente, por exemplo, o capitão do Cruzeiro, que é o Lucas Silva, que é quem mais fala com a arbitragem, ele não tem. Ele é um cara mais quieto, mais na dele, assim, então ele não faz muito isso, né? Acho que o Matheus Pereira e o Lucas Romero falam mais com o juiz do que o próprio Lucas Silva, que é o capitão, que é quem pode falar com a arbitragem, mas isso daí é parte do jogo. Exatamente. Tem mais alguma consideração sobre o clássico? Quer fazer ou já falou tudo? Acho que é isso. Agora o Cruzeiro enfrenta o Fortaleza na próxima rodada. E o Atlético, deixa eu conferir aqui. O Atlético joga a Copa do Brasil contra o Maringá e depois pega o Corinthians em casa, no dia 24 de maio, próximo sábado. Então, O Cruzeiro pega o o Vila Nova Atlético no meio pega de semana. isso. É um jogo que está praticamente encaminhado já. O Cruzeiro ganhou bem o primeiro jogo de 2-0. Enquanto o Atlético também ganhou do Maringá num jogo polêmico, teve aquela questão também do pênalti, o Maringá ficou reclamando do puxão de camisa, mas provavelmente os dois times devem conseguir passar para a próxima fase da Copa do Brasil. O Cruzeiro tem um adversário mais difícil na próxima rodada, o Fortaleza, fora de casa, né? Apesar de que o Fortaleza não vive o seu melhor momento, enquanto o Atlético pega um Corinthians em casa, mas que vem embalado depois de uma vitória no Clássico contra o Santos.
Mas eu acho que existe um mundo que os dois times mineiros ganham na próxima rodada e continuam essa boa sequência. Sim, também acho, pelo jogo sem Belo Horizonte, o Atlético chega como favorito, dá para dizer, para esse jogo contra o Corinthians, que o Depay tá machucado, o Rodrigo Garro também, que é um destaque do time do Corinthians, também tá fora. E o Atlético em Belo Horizonte pode demonstrar força. No caso do Cruzeiro, um jogo fora de casa, que pode ser mais complicado, mas o Fortaleza também, com início inconstante, dá para a gente destacar nesse Campeonato Brasileiro, também com foco na Libertadores. Então vamos ver como vai ser esse jogo. Também acho que o Cruzeiro pode conseguir uma vitória lá em Fortaleza. Exato, com esse empate o Cruzeiro subiu para a terceira posição, porque o Bragantino perdeu para o Palmeiras, e o Atlético ficou na nona posição do campeonato, está a 4 pontos do G4, eu acho que é a mesma distância que estava antes da rodada, e o Cruzeiro viu a distância para o líder Palmeiras aumentar, mas a distância para o Flamengo permaneceu em 1 ponto, que o Flamengo também empatou no clássico contra o Botafogo. Exatamente, a rodada perfeita para o Palmeiras. Se dá para resumir, deixa dessa forma aí. Exato. Os 3 times que estão atrás dele, 2 empataram e 1 perdeu para ele mesmo. Então o Palmeiras abre aí pelo menos uma rodada de vantagem na liderança. E acho que é isso, né, Sim. Matheus? É, Vou falar. tá. Não, só falar que é importante o Palmeiras abrir essa vantagem antes do Super Mundial, que vai tomar as atenções do time daqui a pouco. Exato. E daqui a pouco o campeonato para, né? Justamente por causa do Super Mundial. Então, janela de transferência, Super Mundial, ainda tem muita coisa para mudar nessa sequência do Campeonato Brasileiro. A gente vai ter praticamente 1/3 dele antes desse Super Mundial e 2/3 depois. Então, a tabela, apesar de já estar se desenhando aí onde cada time vai brigar, eu acho que ainda vamos ter mais mudanças do que o normal até o final do campeonato. Sim, com certeza. E quem chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal. Nós batemos a meta dos 200 e vamos discutir qual dia é melhor, qual horário é melhor para a gente fazer a live. Comenta aqui embaixo para quem que você estava torcendo, para o Cruzeiro, para o Atlético, se você estava no jogo, se você viu de casa, viu com os amigos, o que você achou, quem merecia a vitória. Compartilhe o vídeo com aquele seu amigo cruzeirense, se você achou que a gente puxou muito o saco do Cruzeiro, com o seu amigo atleticano, se você achou que a gente falou muito bem do Atlético aqui. E é isso, compartilhe o vídeo também com as pessoas que não torcem para o Cruzeiro, que não torcem para o Atlético. Compartilhe com aquele amigo americano também, se você tem algum. E é isso, galera. Valeu! Falou!